Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Estamos aqui com mais um NeuroEducaCast com o meu querido amigo... Fernando Lauria e eu com a Renata Aguilar. A voz do Fernando Lauria. Locutor de rádio. Muito bom, sempre um prazer, Renata, poder estar com você e com todos que nos assistem, né? Por sinal, curtam, compartilhem, chamem as pessoas que sempre, em todos os episódios, estaremos trazendo informações, reflexões, assuntos muito importantes, não é? Isso, e compartilhando saberes de qualidade. Porque às vezes nós vimos em alguns lugares um desserviço, Exatamente. Né, Fernando? De qualidade baseado em evidências. Perfeito. Esse é um ponto importante. Estamos aqui sempre com embasamento científico e o que falamos, sem dúvida nenhuma, é trazido de uma forma muito respeitosa, consciente e baseado no que nós temos de mais novo e recente com relação aos estudos, às pesquisas científicas, não é? E muito baseado também, Fernando, a nossa prática. Claro. Porque às vezes nós estávamos conversando aqui, às vezes as pessoas olham assim, mas a Renata nunca teve na sala de aula, né? Ela não sabe o que é uma sala com 30, 40 alunos. Sim. Então, sim, né? Nós também somos professores, estamos no chão da sala de aula. Eu falo que a professora, ela chega assim, igual no podcast, e sai assim, com uma caneta do lado, né? É verdade. Assim, você sabe que isso é uma coisa que eu sempre falo, porque eu não venho da área da pedagogia, né? Eu venho da área da saúde, e a partir do momento que eu comecei a me dedicar à neurociência da educação, eu fui fazer pedagogia. Então, hoje eu digo que eu sou pedagogo com muito orgulho, e tenho orgulho mesmo de ser pedagogo, e isso me dá propriedade, porque eu precisei vivenciar esse chão da sala de aula também, para que eu pudesse falar com propriedade, porque senão fica muito solto, né? Fica muito aleatório. E a gente precisa isso, e até hoje vivencio e tenho a possibilidade de aprender diariamente com essas nossas práticas. E você sabe, Fernando, que eu fiz magistério. Ah, que delícia! Que delícia! Entrega um pouco a idade, né? E eu vim de uma família onde... Mas era uma formação incrível. Incrível, incrível. Ele vinha na substituição do ensino médio, era o ensino médio, e eu vim de uma família onde os meus pais não tiveram oportunidade de estudar. Então, meu pai dizia, ou você era médico, ou você era professor. Sim. Né? Como não dava para pagar a medicina, então ser professor era muito valoroso na minha família e ainda é valoroso. Então, vir do magistério e depois, em seguida, eu entro na educação física, porque eu sempre acreditei que essa criança era corpo, né? Aquilo me incomodava. Eu tinha 38 crianças, Fernando, de educação infantil, você ri, que choravam. Nunca vi tanta criança chorando ao mesmo tempo. E eu tinha meus 15 anos e eu tinha que fazer com que eles parassem de chorar. E uma das estratégias que eu usei foi o brincar, que nós já falamos num episódio aqui dessa importância do brincar. Então, trazer esse processo. E logo em seguida eu peguei uma turma, Fernando, de alfabetização. Uau! Eu tinha 44 crianças numa época que era a primeira série que se alfabetizava, né? Então, a educação infantil ainda não era obrigatória. E eu me deparei com 44 crianças para ensinar ler e escrever. E eu tive muitos desafios, Fernando. Com certeza, com certeza. E o primeiro deles... Mas isso traz uma bagagem que é incomensurável, não é? Muito. E eu lembro muito que eu queria alfabetizar as minhas crianças como eu fui alfabetizada. B mais A, Bá. Algumas crianças não precisam de mim, porque eu falo que a gente assopra, a criança aprende. Sim. Mas dentro da sala de aula, Fernando, eu tinha um menino chamado Felipe. E eu digo, se eu encontrar com o Felipe em algum lugar, eu preciso pedir desculpas a ele. Porque todas as minhas crianças aprendiam a ler, a escrever, e isso era por volta de maio, e alguns quantos Felipes eu tinha dentro da sala, não conseguia aprender, Fernando. E naquele momento, eu via o Felipe com as lágrimas escorrendo, eu nunca vou esquecer dele. E eu dizia para ele, como assim, Felipe? B mais A dá Bá. E as lágrimas escorriam. E o Felipe foi reprovado, Fernando. Naquele momento, eu também fui reprovada quanto professora. Eu falei, eu estou fazendo tudo errado. Não é isso que eu entendo da alfabetização. Então, aí eu fui buscar uma alfabetização no momento que a gente não tinha rede social.
nós não tínhamos acesso às informações, os livros eram aqueles livros antigos que nós tínhamos e que se passava-se de geração para geração. Então eu alfabetizei dessa forma, com a Caminho Suave. Eu também fui alfabetizado pela Caminho Suave. Ali, e ali se dava. Mas quantas crianças como o Felipe não se perderam nesse contexto? E diante dessa experiência sua, então, com o Felipe, que certamente foi uma grande lição para você, o que hoje você nos traz, falando de alfabetização, já que iniciamos nesse assunto, continuemos nele. Mas falando sobre alfabetização, o que você nos traz hoje como dica e como experiência de toda a bagagem que você obteve ao longo desses anos, como uma técnica que realmente você acha que é funcional, que respeita essa diversidade, que permite com que você abrace não só a Joana, a Maria, que são alfabetizadas de uma maneira muito mais tranquila, mas também os Filipes que trazem essa certa dificuldade para o processo de alfabetização. Perfeito. Primeiro a gente tem que entender que a alfabetização ela não começa necessariamente no primeiro ano do ensino fundamental. Ela começa na educação infantil, com pré-requisitos. Cantando, brincando. Já falamos sobre isso. Falamos sobre isso. Músicas, a rima, a linguagem, a contação de histórias. O desenho. Não é? Então, a educação infantil, ela é a base, ela é pré-requisito para o processo de alfabetização. O que acontece é que muitas vezes há falha na educação infantil e aí se esbarra no primeiro ano e a criança não deu conta disso tudo. Não precisamos ensinar todas as letras nessa educação infantil e nem é isso que eu estou pedindo. A criança tem que brincar na educação infantil, mas ela tem que entender conceitos básicos quanto reproduzir uma história, cantar dentro de uma sequência, contar fatos do dia a dia dentro de uma sequência cronológica. Isso é um pré-requisito dentro do processo de alfabetização. E muito a psicomotricidade. Eu trago a psicomotricidade lá na educação infantil. Fantástico. E aí, quando a gente chega no primeiro ano, essa criança ela tem a base. Não adianta a gente querer alfabetizar dentro de areia movediça e areia fofa. Eu preciso ter uma base consolidada. Se essa base é consolidada, aí eu tenho que ter um primeiro ano muito consolidado. Eu já alfabetizei as minhas crianças por todos os métodos que você possa imaginar, porque eu fui acompanhando a evolução e ali dizia, olha, tal metodologia é ótima, tal metodologia é ótima. E eu me encontrei muito em uma alfabetização baseada em evidências, que é o método fônico. Claro. Né? Essa relação grafema-fonema, a criança entender os sons das letras, entender que essas letras têm sons e que elas vão formar palavras. E aí eu trago uma questão de uma alfabetização, como o meu livro, Alfabetização Vamos colocar consciente. esse livro aqui para que ele possa ser focalizado. Temos uma câmera no teto, isso é muito chique. Mas para que vocês vejam, essa inclusive uma dica de livro, Alfabetização Consciente, práticas de alfabetização sob a ótica da neurociência. E eu vou um pouco mais além, Fernando, porque assim, nós não podemos fazer com que as nossas crianças estejam imersas a esse mundo. Então eu trago o multiletramento. Perfeito. Né? O multiletramento é essa capacidade de eu ler o mundo de uma outra forma. Então, com meio de histórias, de imagens, de infográficos, de músicas, de desenhos, como você bem colocou, dentro de um planejamento. Não dá para o professor chegar na sala de aula, abrir o livro ou, vou colocar entre aspas, a cartilha e dizer, nossa, eu vou apresentar a letra B. Pessoal, olha só, essa é a letra B. B com A da Bá e Bá com Lá da Bala. Esquece. Né? Isso não vai ser funcional. Vai ser funcional para algumas crianças, mas não para a grande maioria. Então, trazer essa alfabetização consciente... Vou voltar seu livro aqui para a posição que ele estava. Do LUD e por meio do lúdico. Isso é fantástico. A criança precisa brincar de... Eu sempre falo que a gente aprende através dos nossos sentidos, não é? Então, a gente considera todos os sentidos que nós temos, tem áreas da medicina que consideram mais de 32 sentidos, mas a gente pode pensar
no básico mesmo que nós sabemos. Visão, audição, paladar, olfato e o tato que eu costumo ampliar um pouquinho, chamar de somestesia, porque eu coloco junto com o toque, a possibilidade do toque, eu coloco a possibilidade de nós sentirmos dor, de nós sentirmos temperatura, de nós sentirmos pressão, vibração e sabemos a posição que o nosso corpo ocupa no espaço. Eu acho que esta questão sensorial, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento de uma maneira geral. A gente está focando e falando nesse episódio sobre alfabetização e isso é necessário e obviamente que todo esse processo sensorial, ele está diretamente ligado, e a Renata traz isso daqui, né, um caminho pela psicomotricidade. Então a gente percebe o quanto a psicomotricidade é importante nesse processo de alfabetização, no sentido de que essa pessoa tenha conhecimento, esse menino ou essa menina tenha conhecimento desse corpo, tenha noção de lateralidade, tenha a possibilidade de identificar as partes desse corpo. Mais do que isso, e isso a gente parte, eu sempre falo, Renata, o nosso cérebro ele tem uma cronologia. Então todo o processo cronológico de desenvolvimento, desde o momento em que esse menino ou essa menina está engatinhando, e aí a partir desse engatinhamento, ele tem possibilidade de ir jogando esse corpo para frente, daqui a pouco ele começa a perceber que ele consegue colocar uma perna na frente da outra e que esse colocar da perna uma na frente da outra, ele já consegue identificar que ele tem duas partes desse corpo. E isso é um processo tão interessante, de verdade, eu me arrepio falando isso, porque é algo tão bonito e que às vezes passa despercebido e a gente não vê a importância de todo esse processo depois do movimento de pinça, dele pegar, dele rasgar papel, dele utilizar tesoura, dele poder trabalhar. A gente fala, esse menino está ali trabalhando com prendedor na escola, que bobeira, não é? Não é Quanto bobeira. esse trabalho ele é importante para que depois ele tenha a possibilidade de segurar esse lápis da maneira como ele tem que segurar. E aí o que muitas vezes me preocupa, e a gente já conversou sobre isso também, é a questão de alguns momentos, algumas pessoas, alguns professores, alguns pais quererem antecipar etapas desse processo. Então isso é algo preocupante porque eu estou querendo forçar uma coisa que aquele cérebro ainda não está preparado e que eu posso até conseguir. Mas eu não sei o quanto de prejuízo eu trago porque eu precisava de habilidades preditoras que não estão desenvolvidas ainda. E essas habilidades, elas são essenciais e fundamentais para que eu desenvolva esta habilidade que eu consegui agora, porém que eu não terei qualidade na execução dela e mais do que isso. Isso acaba comprometendo outras habilidades que dependiam daquelas primeiras que não foram estimuladas. Então, acho que esse é um ponto importante da gente conversar, né? Muito, Fernando. Você estava falando nessa questão, né, dessa educação infantil que a gente traz e dessas lacunas e de não antecipar o processo. A alfabetização ela acontece dentro do cérebro por duas rotas, rota fonológica e a rota lexical. Todos nós passamos pela rota fonológica. Então, se eu pegar aqui a alfabetização, nós que já temos nessa caixa de letras dentro do cérebro a palavra alfabetização, a gente vai ler ela como um todo. Para a criança, ela vai passar pela rota fonológica. Então, ela vai ler pedacinho por pedacinho. E qual a idade que esse cérebro está preparado para a alfabetização? Por volta de 5 anos. Então, não adianta querer antecipar, porque você falou muito bem, eu vou ter lacunas neste processo. Então, há tempo para isso. E esse tempo também tem que ser respeitado, não só na questão de antecipação, quanto também o contrário. Achar que uma criança de 9 anos que não lê e não escreve, que está tudo bem. Sim. Por isso que nós temos os marcos de desenvolvimento para poder nos assegurar de que nós estamos no caminho certo. Então, a mesma coisa da linguagem. Uma criança de 3 anos que não está falando, nos chama atenção nisso. E aí, Fernando, eu queria aproveitar, né, um especialista aqui em TDAH, porque muitas vezes a gente vê aquela criança dentro da sala de aula e que ela não está conseguindo dar conta deste conteúdo, e na alfabetização aparece muito isso. Sim. Porque ela vai precisar muito desse controle inibitório, ela vai precisar da questão auditiva. Qual essa relação do TDAH que acontece dentro da sala de aula e como é que acontece esse TDAH dentro do cérebro? Ótimo, muito bom. Primeiro, só um ponto que você tocou que eu acho essencial a gente falar. Eu sempre friso. Tem 2 aspectos que nós precisamos como professor, como pais, como terapeutas, porque eu acho que aqui o nosso podcast é aberto para o público em geral e temos, não é? Pais, professores, terapeutas nos assistindo.
Mas um ponto que eu considero essencial, dois pontos que eu considero essencial nós sabermos. Primeiro deles, a questão dos marcos do desenvolvimento, como você trouxe. Eu preciso saber sobre os marcos do desenvolvimento porque ele me dá parâmetros para ver se esta criança ela está com desenvolvimento dentro do que é esperado para aquela faixa etária, se esse desenvolvimento está aquém do que é esperado, está demorando para que aconteça, como você falou. Não é normal uma criança com 3 anos que ainda não esteja falando, não é normal uma criança com 9 anos que não esteja conseguindo ler. Então isso me chama, isso me desperta, e a gente sabe que é óbvio que esse cérebro, que os nossos cérebros não são engessados, mas também a gente não pode esperar um tempo muito grande achando que cada um tem o seu tempo. Todo mundo tem o seu tempo, mas esse tempo não pode ir muito além daquilo que nós temos como padrão. Sim. E um outro aspecto que é importante, eu falei do que está aquém, mas é importante nós olharmos o que está além também. No primeiro episódio que nós gravamos, a gente falou um pouco sobre altas habilidades e superdotação e o quanto é importante nós termos esse olhar voltado para as altas habilidades e superdotação. Fica uma dica de um próximo assunto para nós conversarmos. Mas além disso, a gente precisa saber sobre as janelas de oportunidade e as janelas de aprendizagem, que são esses períodos em que o nosso cérebro está com um grau de plasticidade muito grande. O nosso cérebro ele é plástico. Quando eu digo que o cérebro é plástico, eu estou falando que ele é passível de mudanças, que ele, através de estimulações, ele pode modificar-se. E esse grau de plasticidade, ele acontece de maneira muito específica em determinadas faixas etárias para determinadas habilidades. Então, quando a Renata traz e fala, poxa, esse menino, o cérebro dele aos 5 anos está preparado para que ele seja alfabetizado, é óbvio que esse processo a gente viu que começa antes, mas ele está mais aberto para isso, é essa janela de oportunidade que ele tem, é essa janela de aprendizagem. E aí, quando nós falamos em TDAH, a gente chega num ponto que é muito importante, ligado não só à alfabetização, mas diversos processos que acabem demandando um certo esforço e um certo grau de dificuldade para esse menino ou para essa menina. Esse é até um ponto que eu queria trazer, Renata, porque no primeiro episódio que nós gravamos, eu falei que quando uma pessoa com TDAH, ela se depara com uma situação que é difícil para ela trava. E aí, algumas pessoas vieram comentar, mas poxa, eu tenho TDAH e para mim o desafio ele é algo que me impulsiona. E de fato, eu não vou dizer que o desafio não me impulsione. Para mim também, eu, Fernando, sou uma pessoa com TDAH e a minha mente não para em busca de condições novas, de desafios, de palestras, de cursos, de podcasts, de tudo que a gente possa fazer para que eu tenha um motivo para seguir atrás e correr. Mas isso não nega a capacidade que eu tenho de, em alguns momentos, diante desses desafios que me impulsionam, de travar quando eu percebo uma certa dificuldade na execução disso. Então, isso é que eu estou falando. Naturalmente, e é óbvio que não é regra, podem existir pessoas com TDAH que não travarão dessa maneira, terão outras características mais evidentes. Mas, de uma maneira geral, uma pessoa com TDAH, diante da execução de uma tarefa que seja trabalhosa, difícil, ela vai travar. Esse é o primeiro ponto quando a gente fala no processo de alfabetização. Sim. Porque não é um processo fácil. Não. E isso está associado ao quê? Isso está associado a uma desmotivação que é comum no TDAH. E essa desmotivação, ela vem justamente por conta de um déficit de dopamina que é característico no transtorno do déficit de atenção. Dopamina, a gente já falou, mas só relembrando, é um neurotransmissor. Quando a gente fala em neurotransmissor, nós estamos falando de uma molécula química que tem possibilidade de passar a comunicação de uma célula nervosa para outra célula nervosa através da sinapse. A dopamina, ela age em diversas áreas do nosso cérebro, mas, sobretudo, quando nós falamos em TDAH, ela age de uma forma muito específica sobre uma região no sistema límbico que se chama núcleo accumbens. O núcleo accumbens é a região responsável para que nós sintamos prazer, para que ative o nosso sistema de recompensa. Menos dopamina, menos prazer, menos recompensa. Isso faz com que eu desanime de uma forma muito fácil, com que eu procrastine muitas vezes diante de situações que eu sei que não são gostosas. Para mim, por exemplo, Sim. fazer um relatório quando eu tenho que fazer não é a coisa mais gostosa do mundo.
mas eu tenho que fazer. Se eu não foco naquilo, e esta criança, ela tem uma dificuldade ainda em desenvolver estratégias para poder lidar com essa desmotivação. Então, isso dificulta. E existe um outro fator. Quando nós falamos em TDAH, nós estamos falando de pessoas que também apresentaram com muita facilidade uma torpeza motora. Então, uma desorganização na escrita, uma dificuldade maior em desenvolver todo esse processo de escrita, o que também traz uma maior dificuldade para realizar esse processo e a leva uma desmotivação também. E, além disso, associado a esse processo todo, e é um outro assunto que a gente pode conversar fortemente em um outro episódio, 53 episódios definidos a partir de hoje. Já temos uma lista. E quem quiser sugerir também, né, por favor, Fernando? Anote favor. lá quais as sugestões que vocês têm, que a gente vai atrás Com e certeza. vamos fazer. Tem uma questão que é muito comum no TDAH e que não é muito discutida, que é a possibilidade das pessoas com TDAH apresentarem uma hipersensibilidade auditiva. E esse é um ponto tão interessante da gente tocar, porque o que acontece? É comum no TDAH uma desatenção, por uma questão neurobiológica, por uma questão do próprio processo do neurodesenvolvimento que compromete regiões e estruturas neuronais que estão ligadas com as questões voltadas à concentração e atenção. Só que quando eu tenho uma hiperestimulação auditiva, qualquer som, isso eu posso dizer o som da professora, o som da alfabetizadora dentro da sala de aula, Sim. a voz do alfabetizador, da alfabetizadora. Às vezes a voz, né, Fernando? Exatamente. Incomoda aquela criança. Perfeito. Né? E aí isso leva ao quê? A uma desatenção ainda maior por conta desse excesso de som. Não que o som esteja em excesso, mas para aquela pessoa o processamento desse som se dá muito maior do que para as outras crianças. Isso compromete ainda mais esse processo de alfabetização. Isso tem a ver, Fernando, então, com aquele córtex primário auditivo, Sim. onde a gente seleciona os ruídos, porque nós selecionamos, isso faz parte do nosso cérebro, Sim. de selecionar os ruídos e depois falar, esse vai ficar dentro Exatamente. do meu cérebro e eu vou responder quanto a isso. Então, diante disso, podemos dizer que o TDAH é exclusivamente genético ou não? Muito boa pergunta! Não, o TDAH ele não é uma condição exclusivamente genética. Nós temos o TDAH associado à etiologia, a origem do TDAH, ela está associada a fatores genéticos, sim, mas também a fatores ambientais. Então, hoje nós dizemos que, e já sabemos que existem genes associados a esse processo do TDAH, sobretudo ligado aos déficits de neurotransmissores. Então, por exemplo, quando eu falo no déficit de dopamina, no TDAH, nós temos já genes associados tanto ao transporte de dopamina quanto aos receptores de dopamina. O que isso significa? O transporte de dopamina. Eu vou ter menos dopamina circulante nessas regiões e automaticamente isso compromete a ação dessa dopamina, sobretudo nessa região de núcleo accumbens, onde nós temos essa ativação do prazer, do sistema de recompensa. Mas também isso está muito ligado a uma região que se chama nigroestriatal, que é uma região responsável pelo nosso controle motor. Isso leva à torpeza motora, isso leva a essa dificuldade, muitas vezes a questão da pessoa com TDAH ser meio desastrada. Eu, Fernando, com TDAH, vocês não têm ideia do desespero. Eu vou pegar os livros que estão aqui em cima da mesa, é capaz de eu derrubar esses livros. Enfim, sempre loja de departamento, onde tem aquelas coisas de vidro, passe tipo, longe. Se esbarrar, não. Quebrar, pague. Não dá para passar. Faz parte, é aquilo que eu estou falando. É óbvio, Fernando, eu sou TDAH e eu não tenho isso. É óbvio que existem exceções, não é uma regra, mas de uma maneira geral, a gente enxerga dessa forma. E também receptores de dopamina. O que são os receptores? São aquelas, nós temos lá, as moléculas que caem, né, que saem das vesículas de uma célula, caem na fenda sináptica e eu preciso desses receptores na outra célula, no outro neurônio, para que eles absorvam esse neurotransmissor e, consequentemente, essa informação seja passada de uma forma para outra, de uma célula para outra. Os receptores de dopamina, eles são mais fechadinhos.
Então, eu não tenho essa informação sendo passada de uma forma tão precisa. Nós temos também genes associados ao transporte de noradrenalina. Noradrenalina é um outro neurotransmissor que tem comprometimento quando nós falamos em TDAH e que está diretamente ligada às questões de atenção, às questões de aprendizagem. Então, eu preciso dessa noradrenalina para me manter atento, eu preciso dessa noradrenalina para que eu possa desenvolver um processo de aprendizagem. Mas associado a isso, eu tenho fatores ambientais. Então, nós temos questões ligadas ao uso de álcool, tabaco, substâncias ilícitas, drogas químicas que podem levar uma propensão também ao TDAH. Prematuridade? Prematuridade também. Não só a prematuridade, mas também a questão de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. A mulher que passa durante o período gestacional por alterações significativas no aumento da pressão arterial, esse é um fator predisponente para o TDAH. E questões alimentares também. Hoje tem muitos estudos nos mostrando que déficits de alguns nutrientes são fundamentais, ferro, zinco, selênio, e também quando nós falamos, e aí é uma questão de se discutir e de se pensar muito ultimamente, no uso desses alimentos ultraprocessados e embutidos. Então isso... Vários estudos têm sido lançados, têm sido colocados aí à mostra para que a gente tenha a possibilidade realmente de entender o quanto. É óbvio, não é só isso. Eu preciso ter esse fator genético associado, mas eu não posso dizer que é uma questão exclusivamente genética. Uau, gente, que aula, hein? Não, essa foi uma gostoso, aula, foi bom. Uma aula, hein? Você estava falando, Fernando, da questão do engatinhar. Eu queria mostrar para você. Vamos lá. Aqui eu tenho exatamente a questão do engatinhar. Ao final desse podcast, a Renata não vai ter nenhum livro para levar embora. Olha, né, eu espero, né? A questão do engatinhar para o processo de leitura e escrita, Olha. Fernando. O corpo e movimento. Então, as crianças aqui que vão engatinhando, nós vamos desenvolvendo várias percepções. Percepção visual, então o campo visual da criança para o caderno é o mesmo campo visual Pro engatinhar. chão, para o engatinhar. Incrível. Olha a importância. A velocidade que eu dou para correr para pegar um brinquedo, né? A questão de eu sentir essas partes sensoriais, então eu estou engatinhando em cima de um tapete, de um chão mais frio, e eu vou sentindo essas temperaturas, e isso vai me ajudar na percepção tátil, até mesmo do uso da borracha dentro do processo da escrita. Então, a gente tem toda essa questão da motricidade, da percepção espacial, visual, tátil no engatinhar. Então, vejam quanto isso é importante para a psicomotricidade relacionado com a alfabetização. Neste meu livro, eu fiz uma pesquisa, não foi científica, tá? Mas dentro da escola onde eu coordenava, eu peguei 200 crianças e eu comecei a acompanhar essas crianças nas aulas de educação física e depois acompanhar essas crianças dentro da sala de aula. E eu comecei a fazer uma relação da motricidade, do andar, do desviar entre os cones, de agarrar uma bola quando eu jogo, para a relação da alfabetização. Uau. E dentro desse processo, o que mostra? Que as crianças que apresentavam dificuldades no processo de alfabetização também apresentavam dificuldades motoras dentro da aula de educação física. Você sabe que eu sempre dou um ganho, louvo, vamos dizer assim, os profissionais de educação física. Ai, que bom, gente. Vocês sabiam que eu sou formada em educação física? Eu digo isso em todas as minhas palestras, em todas as minhas formações, porque eu acredito que a educação física é a maior possibilidade que a gente tem de promover interdisciplinaridade. Isso a gente está falando aqui na educação infantil. Infelizmente, não é obrigatória a educação física na educação infantil. Algumas escolas têm, mas não são todas. O que é uma pena. E eu acho que a gente precisa lutar para isso, porque é uma diferença que faz nesse desenvolvimento, inclusive no processo de alfabetização, gritante e muito significativa. Mas eu falo isso e levo para o ensino médio, por exemplo. A gente está dando uma aula sobre parábola, né? Uma aula de física sobre parábola. Ali, jogando vôlei, você pode trabalhar a questão da parábola de uma forma que fique tão significativa que você traz um sentido para aquilo que você está falando. Eu digo isso porque
eu não trabalhei dessa maneira parábola, não é? Então, se você me dizer, eu estou falando parábola, aqui, aleatoriamente, se você me perguntar para eu definir, não vou saber te definir, porque eu não tive esse significado, esse sentido dentro desse contexto. E quando a gente associa e interliga e promove essa intersecção da educação física com todas as disciplinas que são aplicadas em qualquer nível que nós estivermos, isso faz uma diferença muito significativa, além de trazer toda essa questão motora, de treino executivo, que é essencial e que a educação física trabalha de uma forma muito grande. Voltando para o TDAH, o controle inibitório, né? A dificuldade, quando você traz a questão, poxa, é esse processamento auditivo primário que permite com que eu consiga dissociar ruídos e sons que não são importantes para aquilo que é fundamental e que eu preciso reter. Só que quem ajuda a fazer isso é o controle inibitório, que é um déficit que eu tenho quando eu falo em TDAH. Então, é uma conjuntura de elementos que a gente vai somando e a partir do momento, eu acho que esse é o nosso grande intuito dentro do nosso podcast, a partir do momento que a gente começa a entender esse cérebro, esses processos, tudo vai se tornando mais claro. E é óbvio, não existe receita de bolo, a gente sabe que não, mas a gente começa a desenvolver estratégias diante das necessidades específicas que chegam para todos nós. E Fernando, você falou da educação física, né? E eu sempre lutei por uma educação física afetiva. Ótimo. Porque a gente pode afetar a criança positivamente. Sim. Quando a gente fala de afeto, eu posso afetá-la negativamente. E eu fui sempre muito ruim na educação física. Muito, né? Eu não conseguia jogar bola adequadamente, né? Jogavam-se a bola, eu ia para um lado, a bola ia para o outro. Esse sou eu também. Né? E as pessoas me perguntavam, por que eu fui para educação física? Se eu não era uma boa jogadora, não era uma boa nadadora, eu fazia tudo mais ou menos. E eu fui para educação física, primeiro porque eu dava aula na educação infantil. Sim. E aquelas crianças queriam brincar. E eu dizia, não, tem que assinalar o animalzinho que é mais leve ali. E um outro motivo por conta da dança. Porque eu dançava e eu gostava da questão da dança. Então, quando a gente pensa na educação física, e muitas coisas, o TDAH, Fernando, eu queria que você comentasse isso, traz essa impulsividade e aparece muito dentro da educação física, sim, que às vezes não aparece dentro da sala de aula, porque na educação física é um momento que eu tenho mais liberdade para correr, para pular, para se frustrar quando eu não acerto, sim, o gol ali e o colega não me passou a bola, na escolha dos grupos. Quando eu digo, Fernando, você vai para esse grupo ou eu não vou te escolher porque você não é tão bom e você é o último a ser escolhido. Você tá lendo como eu era na aula de educação física? Eu passava por isso. Então, como eu não era escolhida para os jogos, eu ficava no chão da quadra marcando a pontuação com giz. E aquilo me incomodava demais, Fernando, porque eu não era boa na educação física. E eu tive uma professora em específico que ela me mostrou a educação física de uma outra forma. Ela me mostrou a dança, ela me mostrou o teatro, ela me mostrou a música dentro da educação física, que a educação física não é apenas o esporte. Não, lógico, né? que não. São danças, são cantigas de roda. E não deixe as cantigas de roda morrerem, porque a gente está deixando nós estamos destruindo esse legado. Porque as nossas crianças não sabem mais cantar e, consequentemente, no futuro, as crianças não passarão isso para as futuras gerações. Então, eu trago a educação física, Fernando, nessa afetividade e que dentro da educação física, quem tem o TDAH sofre muito por essa impulsividade. Alguém passou na frente, ele vai lá e empurra. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa impulsividade, em específico, nessa relação do corpo. Ótimo, incrível. É legal dentro disso que você traz a questão de nós entendermos que o TDAH, ele pode ter algumas apresentações. Então, quando a gente fala em TDAH, nós podemos ter o TDAH combinado, em que nós temos tanto a presença da desatenção, como da impulsividade, da hiperatividade. Nós podemos ter aquela pessoa predominantemente desatenta, em que nós teremos a prevalência realmente da desatenção e não enxergaremos de uma forma tão concreta. Por isso que, às vezes, também alguém pode falar, não, mas eu tenho TDAH, mas eu não apresento essa impulsividade.
Pode ser uma apresentação em que você realmente não tem essa prevalência da impulsividade. E existe a apresentação ainda do TDAH em que nós vamos ter a prevalência da hiperatividade e da impulsividade, enquanto o processo de desatenção não será tão evidente, não estará tão claro ali. Então, nem todas as pessoas com TDAH poderão apresentar esta impulsividade. Eu, Fernando, por exemplo, tenho a combinação da impulsividade com a desatenção. E, obviamente, quando você tem esta impulsividade mais presente, isso está ligado a um comprometimento mais específico de uma região do nosso cérebro que se chama gânglios da base, né? Que nós temos ali os gânglios da base. Os gânglios da base, eles estão diretamente ligados à possibilidade de nós fazermos a intersecção entre sentimento, pensamento e movimento. E isso vai direto ao que você encontra. Primeiro, afeto. Afeto é fundamental não só quando a gente fala de TDAH. Em qualquer processo de ensino e de aprendizagem, o afeto ele é essencial, ele é um divisor de águas e um potencializador de aprendizagem, sem dúvida nenhuma. Outra questão, quando eu falo dessa questão do sentimento, pensamento e movimento, eu ajo muito nessa impulsividade, sobretudo com relação ao meu controle motor. Então, o comprometimento que eu tenho de gânglios da base faz com que eu acabe demonstrando essa impulsividade e não tendo esse controle. E aí isso se reflete de uma forma muito mais clara quando a gente está praticando uma atividade física do que em outras situações, como, por exemplo, dentro da sala de aula, porque aquilo me exige um movimento, aquilo exige um domínio sobre esse movimento que muitas vezes eu não tenho esse controle sobre esse domínio. Mas só para a gente finalizar, que o nosso tempo já está encerrando... Ah, meu Deus, terminando. É tanto assunto! Só para a gente finalizar, a gente precisa entender que apesar... muitas vezes dessa torpeza, dessa dificuldade motora ligada ao TDAH, é muito comum nós enxergarmos na pessoa com TDAH habilidades e facilidades ligadas às questões esportivas, às questões culturais, musicais. E aí a gente inclui dança, a gente inclui teatro, a gente inclui um jogral que possa ser feito, enfim. Nós temos que aproveitar essas habilidades que são muito evidentes, porque muitas vezes a gente privilegia e exige demais um desenvolvimento, por exemplo, ligado às questões linguísticas e às questões matemáticas, que é muito comum dentro da escola isso. E a gente não percebe que diante de uma questão como o TDAH, nós temos outras habilidades que podem, se nós pegarmos a música, gente, a música é matemática pura. Que pode ficar para um outro podcast, pode matemática, ficar, não pode? Isso, voltaremos com esse assunto. Mas pensem desta maneira, vamos abrir a nossa mente para pensar que existem sim o que nós chamamos de ilhas de oportunidade, quando a gente fala em TDAH, e nós podemos aproveitar essas ilhas de oportunidade para que a gente tenha a possibilidade de desenvolver habilidades que muitas vezes são mais difíceis de serem estimuladas. Perfeito! Fica essa nossa reflexão para esse episódio. Excelente! E vou terminar esse episódio não só da questão da afetividade, do corpo e do movimento, mas com uma frase que eu gosto muito do Jung. Diga. Conheça todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É isso. É isso, gente. Isso faz diferença. Um beijo. Beijo, e gente. até o Tchau. próximo. Tchau, tchau.